Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje vamos ver uma introdução nesse vídeo sobre o livro de Josué. É um livro super importante que vai falar sobre conquista. E você, como crente em Cristo Jesus, foi chamado para vencer, para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, ou seja, para conquistar. Amém? Então vamos lá. Josué, ele foi um discípulo de Moisés. Mas antes dele conquistar, ele teve um processo, ou seja, teve uma caminhada. Ele teve que ser provado e depois aprovado. Vamos ver sobre a trajetória de Josué, a sua comissão divina. Josué foi chamado e escolhido por Deus para a missão de conduzir o povo hebreu à conquista da terra prometida. Mas antes ele teve que servir a Moisés. O que foi esse serviço de Josué a Moisés? Foi um tipo de discipulado, ou seja, discípulos lado a lado, aprendizado com alguém mais velho e mais experiente na fé. Josué, o nome dele é hebraico e corresponde ao grego Jesus. Então, a gente pode já começar a traçar a primeira comparação entre a sombra e a realidade, porque nós sabemos que o Velho Testamento ele é uma sombra de realidades que vieram com a Nova Aliança, com o Novo Testamento. Então, Josué vai trazer para nós uma sombra de realidades que vieram e se tornaram efetivas em Cristo Jesus. Josué significa Javé salva, ou seja, Jesus é a salvação de Deus para nós, o Deus Emanuel. Então você vai começando a fazer as suas comparações. Josué na sombra, ou seja, no Velho Testamento, ele conduziu o povo fisicamente até Canaã. Mas Jesus, na realidade física, conduziu os seus discípulos até onde? As nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E no plano espiritual, Jesus nos conduziu aonde? A Jerusalém celestial. E como nós estamos falando de discipulado e de conquistas, é importante nós relembrarmos quais são os requisitos bíblicos para você que deseja conduzir outros, assim como Josué, a serem vencedores. E esses requisitos estão nas cartas, não sei se são pastorais que se dizem, de 1ª e 2ª Timóteo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. 2. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, apto a ensinar. Versículo 6. Não iniciante, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em vergonha e no laço do diabo. Versículo 8. Da mesma forma, os diáconos, agora já passou para os diáconos, sejam sérios, não de língua dobre, não dados ao vinho e nem busquem gananciosamente dinheiro, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, ou seja, vedado o casamento plural, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão um lugar honroso na fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos o requisito para um líder, para alguém que se dispõe a ser um líder de célula, um obreiro do Senhor, um diácono ou um bispo. Vamos lá. Diácono, qual a diferença entre o diácono e o bispo ou presbítero? O diácono são aqueles que cuidam das necessidades físicas da igreja. O diaconato vem de diaconem, servir à mesa. São aqueles que vão estar vendo se está o pão da Santa Ceia, se está limpo a igreja, se está faltando algum produto de limpeza. Eles vão se envolver com essas atividades administrativas primordialmente da igreja.
vão ver se tem crianças saindo para a rua. Já os presbíteros, bispos ou pastores, eles têm um chamado primário, que é ministrar a palavra de Deus. Eles devem se resguardar para quê? Para estudar, para buscar a vontade de Deus, para poder receber do alto, assim um princípio de cruz, né? Recebe da vertical e transmite na horizontal, transmite para o povo aquilo que o Senhor tem para dar de maná, ou seja, da palavra naquele dia. Uma diferença entre o diácono, os pastores e bispos é que os pastores têm que ser aptos a ensinar, como falamos, e os diáconos servem às necessidades físicas. Vamos ler mais alguns trechos da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 16. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino, em algumas outras versões, e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Olha que importante que é o ministério do presbítero, do pastor. Versículo 16 eu vou ler novamente. Tem cuidado de ti mesmo, ou seja, cuidado para que você não venha cair, que não roubem a tua coroa. Mas aí ele fala assim, e do teu ensino, persevera, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Se nós já estamos salvos para sempre, por que haveria uma recomendação para nós perseverarmos e termos cuidado para salvarmos a nós e aqueles que nos ouvem? É uma pergunta que eu deixo para você refletir. De qualquer forma, a salvação, como a gente sempre diz, é um ato gracioso de Deus. É um presente. É como você vai no aniversário, você chega para o dono da festa e fala assim, trouxe um presente para você. O dono da festa ele pode aceitar ou não aceitar. É um presente, é a graça de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como Josué, que tinha dito para ele, disseram para ele antigamente, né? Medita no livro da lei dia e noite, e não te desvies para a direita e para a esquerda, que seu caminho vai prosperar. Acho que é Josué 1,9. Mas aqui em 2 Timóteo 2,15 fala assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E 2 Timóteo 2, 20, 21 vai dizer assim, ora, numa grande casa, ou seja, dentre os homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, não há somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. 21. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Então, se alguém se purificar, então está indicando que nós somos santificados em Cristo Jesus, mas devemos buscar também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, vai dizer, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos para não ser participante do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha que versículo importante. Tem gente que tem medo de impor as mãos sobre o outro, né, para ordená-lo ao ministério. Na verdade, você não deve ter medo. Você deve ter o quê? Relacionamento com o Espírito Santo. Você vai impor a mão a alguém, levantando A, B, C para um cargo, seja de diácono, seja de presbítero, para ministrar a palavra, quando você o conhecer, quando você caminhar com ele, você falar assim, não, realmente ele é um homem que ama Jesus, ele é um homem temente a Deus, ele perfaz os requisitos bíblicos. Mas hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas levantam servidores do reino por causa da necessidade. A obra está crescendo, quem que vai cuidar? Então, muito cuidado com isso, porque quando você levanta alguém, você é responsável por ele. Mas quando Deus levanta uma pessoa, Deus é responsável por essa pessoa. Vocês entendem a diferença? Por isso que ele fala, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, ouça de Deus antes. Então vamos ver agora em relação ao chamado de Josué. Por que ele recebeu esse comissionamento divino, essa unção de conquista,
esse favor divino de ser mais do que vencedor e conduzir outros a isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês: um escravo, ele não produz um livre, um escravo produz um escravo. Então, um livre produz um livre. Quando você é salvo, você vai ser retirado da escravidão que você vivia, de pecados, delitos, transgressões, e é transportado para o reino de Cristo. Você está à destra de Deus com Jesus, reinando sobre todas as coisas, acima de todos os principados e potestades. Então você vai conseguir, agora que você foi salvo, você vai conseguir ser instrumento para a salvação de outros. E vamos ver sobre o chamado de Josué. Êxodo 17, de 9 a 10, vai dizer: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Hur subiram ao cume. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro diante de mim, e relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente Amaleque de debaixo do céu. Então, primeira coisa, antes dele receber a imposição de mãos, ele estava servindo. Servindo a quem? A Moisés. Todos nós, todo homem esteja, pois, sujeito à autoridade, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, comigo, com você, não será diferente. Josué estava sob a liderança de Moisés, um tipo de discipulado. Caminhava lado a lado, dele recebia os relatos que Deus direcionava ao povo através de Moisés. Sabemos hoje que todos somos sacerdotes. Deus, ele tirou a barreira, ele não fala simplesmente mais só com o pastor, só com o apóstolo, só com o profeta de Deus. Não, ele fala com todos nós. Mas nós também devemos honrar a liderança que Deus estabelece sobre a nossa vida. Romanos capítulo 13 vai dizer: toda autoridade provém de Deus. Tá bom? Toda autoridade legítima, tá? Êxodo 24, 13. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Êxodo 32, 17. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que alegrava-se, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Então Josué, além de estar sobre as ordens de Moisés, ele era os ouvidos de Moisés na congregação. Muitas vezes, você quando está servindo, você vai com seu tempo de igreja, vamos tirar do ambiente eclesiástico, vamos trazer para uma empresa do mundo. Tá? Vai ter o diretor, presidente, o proprietário, mas ele tem funcionários de confiança que estarão dentre o povo, ou seja, dentre os seus funcionários. Com o quê? É para levar mexerico lá de baixo, lá para cima? Não, não é isso. Mas toda empresa, assim, toda unidade familiar, toda igreja, ela vai prosperar quando houver o quê? Unidade. Quando houver o quê? Harmonia. Quando todos entenderem o seu papel e trabalharem em prol de um bem comum. No caso do reino de Deus, é a expansão do evangelho. Então, ali, Josué, ele estava ali sensível às diferenças que poderiam se apresentar. Muitas vezes, não vai chegar no seu pastor um irmão que está com dificuldade, mas você está ali do lado, você vai estar olhando aquilo, você vai estar servindo as mesas, você vai ser um diácono. Então você vai pegar essa dificuldade, vai orar. Se tiver na sua possibilidade, você vai resolver este problema, exercer bem o seu diaconato. E se você não conseguir, você vai levar o seu pastor, não com o caráter de intriga, fuxico, mexerico, mas com o intuito de quê? De abençoar a vida daquele irmão. É muito comum no meio da igreja haver um espírito de divisão. A um fala mal do outro, que foi levantado, porque eu deveria ser levantado. Aí você tem justiça própria, aí você tem egos, aí você tem invejas, porfias, dissoluções. Né? E Paulo, ele vai dizer nas cartas, dizer que é necessário que haja dissensões. Para quê? Para manifestar os que são aprovados. Porque você tem duas opções diante de uma dissensão. Ou você se une à rebelião, ou você começa a questionar tudo e todos, ou você vai pegar e simplesmente agir como Deus quer que você haja, como uma bênção. Amém? Então, tenha cuidado quando você ouvir algo. O seu intuito não é para ficar ouvindo as coisas e levando lá para cima, ficar com um pombo correio.
mas é promover a harmonia entre os irmãos, promover o consenso no reino de Deus, para que todos vão bem. Então, seja um canal de bênção e não de mexerico. Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, ele demonstrava, enquanto ele estava lá no exercício do seu pastoreio, o pastor Moisés, Josué, que era o discípulo, ele estava ali, recebendo lado a lado, caminhando junto com Moisés para receber a capa, como dizem os evangélicos, né? Receber a unção que estava sobre o seu líder, mas não com o objetivo apenas de ser ungido, mas para servir, um coração de servo. Então Josué sempre ficava aguardando as ordens de Moisés. Números 13:16-18. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, Oséias, filho de Num, que foi chamado, que Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: Subi por aqui ao Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte, fraco, se pouco ou muito. Números 14:6-10 e 28-31. E Josué da tribo de Efraim, filho de Num, e Calebe da tribo de Judá, filho de Jefoné, eram dos que espiaram a terra e rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que passamos a espiar é muitíssimo, não é que ela é muito, é muitíssimo boa. Olha que visão de fé e de incentivo aos irmãos para a conquista. E se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu em tenda a todos os filhos de Israel. Números 14:28-31. Dize-lhes pela minha palavra, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar. Olha que importante isso. Conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Uau! Então, vou até parar a leitura bíblica. O Senhor ouviu o relato dos espias e falou: vou fazer conforme vocês estão falando. Vou fazer conforme vocês estão falando. Haviam 12 espias, 10 incrédulos, 10 murmuradores e 2 de fé. Então Deus ele falou, vamos voltar ao texto bíblico: conforme vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de vós que fostes contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. Certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual eu jurei que haveria salvação, salvo Calebe e Josué. Entre parênteses, porque ambos tiveram fé, sem fé não conquista. Então você vê, Josué foi eleito um conquistador. Conquistador porque ele não errava, porque ele era perfeito? Não, mas porque ele tinha fé. 31. Mas os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Poderoso. Para a gente ir caminhando, Números 32, versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Entre parênteses, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento: aquele que perseverar até o fim será salvo, conquistará aquilo para o qual foi conquistado. Números 34, 16-17. Disse mais o Senhor a Moisés: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança, Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num. Então você vê que Deus ele já vai dizendo coisas a respeito de Josué, palavras proféticas a respeito de Josué, mesmo antes dele receber a imposição de mãos do sacerdote Moisés. Deuteronômio 1:38. Josué, filho de Num, que te serve, vou repetir,
que te serve, ele ali entrará. Anima-o, fortalece, porque ele fará que Israel a receba por herança. Ele é um tipo de Cristo. Deuteronômio 3, 21. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Deuteronômio 3, 28. Mas dá ordens a Josué, anima-o, porque ele passará adiante deste povo e o levará a possuir a terra. Deuteronômio 31, 3. O Senhor Deus passará diante de ti, e ele destruirá as nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. Deuteronômio 31, 7, 8, 14 e 23. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel: sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais que lhe daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, será contigo, não te deixará, nem desamparar, não temas, nem te espantes, porque o Senhor disse também a Moisés: eis que vem chegando o dia que você vai morrer, Moisés. Chama o teu servo, Josué, o seu discípulo, e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram. Versículo 23, Deuteronômio 31, 23. E ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás este povo que lhe prometi, e eu serei contigo. Dos textos citados, podemos perceber que antes de ser comissionado, Josué foi o quê? Amassado. Ou seja, foi testado, foi moído, foi aprovado em quê? Submissão, obediência. Foi o processo do tempo, foi o processo da espera, foram as lutas. Você acha que ninguém falava mal de Josué? Olha lá o baba-ovo, o puxa-saco do líder. Ele está sempre ali porque ele quer algo. Na verdade, Josué, o que ele teve? Ele teve uma promessa de Deus e ele mirou Cristo e seguiu. E nada havia que o fizesse desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E isso tem que ser comigo e com você. Quando você é chamado por Deus, que você experimenta de Deus, você tem tudo como refúgio, como esterco, como Paulo diz, lança para trás, mira a Cristo e corre a carreira. Números 27, de 18 a 20 e o 23. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista de todos. E sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. 23. Impôs-lhe as mãos e deu-lhe a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aqui é muito importante, ele está dizendo assim, quem que impôs as mãos sobre Josué? Não foi o homem Moisés, foi Deus através do sacerdote. Entenda a diferença da ordenação natural e da ordenação espiritual. Tem muita vara seca pregando e tem muito arbusto pegando fogo sentado. Alguns pregadores dizem, há muitos ossos secos no púlpito e muitos labaredas de fogo sentado. Por que ele diz isso? Porque tem uns que não foram ordenados por Deus. Aí você vai falar assim, não, toda a autoridade foi constituída. Paulo mesmo lhe diz que há sinagogas de Satanás, ou seja, há locais de reunião que não são de Deus. Não é porque diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a minha vontade, diz a palavra de Deus. Então, eu já tem testemunho que eu relato sobre igrejas que não são do Senhor, que eu fui fazer visita, onde o próprio Senhor falou assim, não aceite o convite para pregar nesse lugar, porque eu não estou nesse negócio. Você vê, até o cachorro latiu, hein? É o cão mesmo. Então, vamos lá. Impôs-lhe a mão e deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Lembra que a gente leu lá no começo, nas cartas de Timóteo? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, para não ser participante do pecado alheio. Quando ele está falando isso, ele está dizendo assim, olha, se você, muito embora você seja um pastor, um
diácono. Se você impõe as mãos sobre alguém de forma precipitada, o que você está fazendo? Você está comissionando essa pessoa na congregação à vista de todos, e todos vão crer que ele é um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Então, se foi precipitado, se foi você que escolheu, porque às vezes a pessoa é escolhida, mas não é o tempo da pessoa ser levantada, você vai responder por isso, pelos erros. Mas quando Deus ordena, ele garante. Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim, se filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quando você recebe uma unção do alto, meu irmão, todo mundo vai saber que você é de Deus. Por quê? Porque a pessoa vai sentir a autoridade que está sobre a sua vida. O próprio Espírito Santo vai fazer com que as pessoas se lhe submetam voluntariamente e você não terá que fazer força. Pelo menos é a forma como eu creio. Talvez muitos vão falar assim, você não está no pastoreio. Mas eu digo para vocês, quando Deus levanta, Ele faz todas as coisas. Paulo diz, não fui eu que fiz, mas a graça em mim fez todas as coisas. Então, para nós finalizarmos esta introdução do livro de Josué, onde nós falamos sobre o discipulado, nós falamos a necessidade de servir aquele que está como autoridade sobre a sua vida, no caso o pastor local, o bispo, ou se você é um discípulo de profeta, você é um profeta, sirva ao profeta que está sobre a sua vida, Elias, Eliseu. Você deve sempre estar debaixo dessa unção, debaixo dessa autoridade, porque Salmo 133 vai dizer o quê? Que onde há unidade, onde você está em corpo, o óleo desce sobre a barba de Arão, que era o sacerdote, e recai sobre os seus filhos. E assim nós somos chamados. Então Josué recebeu ao final a imposição de mãos de quem lhe transferiu o legado, entre parênteses, Moisés. Tanto que o sinal praticado por Moisés ao atravessar o Mar Vermelho a seco foi reproduzido sobre a liderança de Josué, mediante a travessia a seco do Jordão, ou seja, os mesmos sinais, hein? Vemos isto também na vida de Elias e Eliseu. Eliseu feriu e o mar se abriu, e ele foi tomado, caiu a capa, ou seja, a unção foi derramada, a porção dobrada do Espírito, como você queira chamar. Primeiro ato de Eliseu, ele feriu as águas e ele passou a seco. Quando ele chega, Eliseu do outro lado, os filhos dos profetas, os 50, eles chegam para Eliseu e falam assim como nós te serviremos, ou seja, eles serviam quem? A Deus representado na pessoa do profeta, da unção que estava sobre a tua vida. E assim foi com Jesus e os discípulos. Jesus operou toda sorte de sinais, prodígios e maravilhas. E assim os discípulos, os 12, os 70, os 120, os 3.000, passaram a operar os mesmos sinais de Cristo. Ou seja, a unção que opera sobre aqueles que estão acima de você, provavelmente é a unção que você operará. Daí, para a gente finalizar, muitos dizem que toda igreja há um teto de unção. E aí fica a você entender se isso é de Deus ou não. Isso é um pensamento que muitos dizem. Se o seu pastor ele não opera nenhum sinal, dificilmente você vai operar sinal, porque você vai receber o que está sobre a vida dele. Mas eu digo, nós recebemos de quem? De Cristo. Nós recebemos o quê? O batismo do alto, o batismo do Espírito. E o Espírito é o Espírito de Cristo. Então quem é a sua cabeça é Cristo. Então essa limitação que muitos dizem, ela, conquanto na prática você possa até verificar uma certa verdade, ela não se mostra de todo verdadeira, porque quem te constituiu, quem te ungiu, quem te capacita é Cristo. E ele prometeu que em seu nome faremos o quê? Obras maiores do que ele operou. Então que o livro de Josué venha falar contigo sobre a necessidade da servidão, a necessidade da submissão, a necessidade de servir aqueles que Deus colocou como autoridade. Você atuar muitas vezes como um diácono, mesmo sem ordenação. Você vê que o irmão está necessitando, você não precisa levar tudo para o seu pastor. Por quê? Porque às vezes o pastor está cheio de coisas, você pode resolver, ele está precisando só de uma conversa. Conversa. Você sentiu que você não tem essa autoridade, ou a igreja não permite que você seja bênção dessa forma, de ajudar o irmão dessa forma, leva para o seu pastor. Não crie contendas, sirva, porque Deus, ele vê tudo. E tudo quanto você faz
faz para o Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 7 e 8 fala assim, ó: em tudo quanto façais, façais como para o Senhor, porque dele recebereis a recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 vai falar sobre o galardão, né? Nenhum trabalho é vão no Senhor, dele recebereis o galardão. Outras versões bíblicas e outros textos bíblicos vão dizer para você o seguinte, que quando você faz a um dos pequeninos ou a quem não tem quem te retribua o bem que você está fazendo, Jesus ele vai falar: a mim vocês fazem e eu lhe retribuirei quando de minha volta. Então tudo isso são estímulos para que nós temos o quê? O mesmo coração de Cristo, que veio para servir e não ser servido. Por isso que maior no reino de Deus é aquele que serve. Então que Deus te abençoe, que o livro de Josué, que vão ficar os vídeos gravados no canal, possa falar contigo de forma poderosa, que você possa ser edificado, que você não se contente apenas com ouvir o que eu estou falando, mas pegue o livro, coma, medita na palavra, porque ela só vai produzir vida a partir do momento que você trouxer ela para dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.